Fala galerinha do canal, bom dia, né? Estamos aqui hoje, como eu falo, eu uso a sala do serviço que eu trabalho para poder gravar os vídeos, né? Então por isso que eu peço que vocês curtam, compartilhem, deixem seus comentários aí, façam perguntas que vai me ajudar bastante, né? Então por enquanto eu estou usando aqui a estrutura do local de trabalho. E hoje eu vim com uma parada muito interessante. Alguns já sabem, outros não, né? Então eu decidi vir aqui fazer um esclarecimento sobre uma termologia que se usa muito nas artes marciais, né? Que é o Osse, né? E muita gente fala o Osse, mas não sabe realmente como surgiu, qual é a história. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história desse termo, Osse. Esse termo muitas vezes é escrito como osso, com S só, osso com dois S ou o próprio osse, OSS, né? E é muito comum nas artes marciais japonesas, principalmente no karatê, judô, jiu-jitsu, né? Além de outras disciplinas de origem nipônicas, né? Apesar da sua simplicidade sonora, ela carrega uma história muito rica no significado profundo, com um significado bem profundo, e que vai muito além de uma ideia simples de saudação, né? O que acontece? Vamos na história, né? São fatos assim que são mais contados, né? E até se quem quiser pesquisar aí no Wikipedia ou no próprio Google, né? Vai encontrar as coisas bem parecidas, que são as fontes que nós temos hoje, né? A história de hoje é a seguinte: existem diferentes teorias sobre a origem do termo, e nenhuma delas é considerada oficialmente verdadeira, né? Então tem algumas que são duas, na verdade, que são as mais aceitas, né? A primeira é a origem militar, né? Que é a Academia Naval Japonesa na década de 1930, né? Acredita que o osso tenha nascido como uma forma abreviada da expressão militar japonesa, né? Osu no Seishin. Osu no Seishin, que significa espírito da perseverança sob pressão. E que não deixa de ser uma verdade também, né? Que a gente aqui no Brasil trouxe para perseverar enquanto está sendo pressionado, né? Até porque osso, se eu não me engano, em japonês significa pressionar, empurrar, e shinobu, que significa suportar, perseverar, né? Desculpa, né? É uma saudação usada entre os cadetes da Marinha Imperial, né, japonesa, para demonstrar respeito, resistência emocional, disciplina, da qual eles têm bastante. O japonês tem muita disciplina, é muito disciplinado. Tanto é que um arquipélago é considerado uma potência mundial, né, exatamente por causa da disciplina. E a lealdade, que é outras coisas que o japonês tem muito. Ele, além de ser muito patriota, ele é muito leal ao país dele, né? E com o tempo, essa cultura foi absorvida pelas artes marciais. A segunda, se eu não me engano, também está até no Wikipedia isso, né, que é uma das fontes que eu uso de pesquisa. O Karatê Kyokushin, né? O como é que é? Masutaço, alguma coisa assim. E, e Oyo, Oyama, Oyama, isso aí. Masutsu Oyama, é isso aí, exatamente. Às vezes eu tenho que escrever, mas para falar fica meio complicado. No Karatê Kyokushin, né, fundado por esse lendário mestre, né, o osso se tornou um símbolo de respeito e espírito de luta e humanidade, né? Foi muito popularizado nesse estilo por ser usado como uma resposta padrão para quase todo cumprimento ou confirmação de agradecimento. O reconhecimento de uma instrução também, né? Como coisa que você passa uma instrução e você fala, osso, tipo, entendi, né? Nas artes marciais em si, o osso não é uma palavra comum no japonês do dia a dia, né? É no contexto das artes marciais que ele adquire um significado, como respeito, para cumprimentar mestres, colegas, parceiros de treino, confirmação do sim, como eu falei, né? Entendi, estou pronto, né? Força do espírito, porque transmite a perseverança, coragem, foco, humildade, disciplina, reconhecer que está sendo sempre um constante aprendizado, né? E aí vem algumas dúvidas, né?
quando você se usa o osso de fato, né? Em treinos e competições é comum ouvir osso nas seguintes situações, principalmente ao entrar em sair do dojo, né, que é o local de treino, ao cumprimentar o sensei, que é o professor, ou senpai. Para quem não sabe, o senpai é o mais graduado, tipo, o sensei é o faixa preta e você tem o senpai, que seria um faixa marrom, tá? Tem essa diferença aí, principalmente no judô, né? Antes e depois da luta, ou rola, como queira, né? Tem gente que chama de rola, chama de luta. No judô, se eu não me engano, é o randori, né? Então, para confirmar que entendeu a instrução, né? Entendeu? Uma confirmação. Ah, faz 10 armlock para um lado, 10 para o outro. Osse, entendeu? E como um grito de força, né? Que eu tô falando. Durante os exercícios, né? Você tá lá, chega ao seu máximo, aí você dá aquele osso assim que é liberação do Kiai, né? Nos katais também se usa, né? Importante saber, né? Embora amplamente usado no Brasil e em outras partes do mundo, o osso não é universalmente aceito em todos os estilos de artes marciais japonesas, tá? Por exemplo, o judô tradicional japonês, ele pode ser visto como informal ou até mesmo inadequado em contextos tradicionais. Lá no Japão, eles levam o judô ali bem na fonte, né? Da forma que o Jigoro Kano idealizou, ensinou, né? E transmitiu. Eles levam aquilo ali, muito difícil eles saírem, né? Ou como faz aqui no Brasil, a gente atualizar, né? Método de ensino é sempre igual, método de treinamento é sempre igual. Não é à toa que eles são potência no judô. Então o termo ele pode ser militar, é osso, ou osso, muita gente também fala. O significado que a gente mais aceita, né? O significado do osso é o perseverar enquanto está sendo pressionado, né? E ele pode ser usado como comprimento, confirmação ou foco. As artes mais comuns que fazem a utilização do osso é o judô, jiu-jitsu, o judô não tradicional. Lembra disso? O judô lá no Japão quase não se usa o osso, tá? Mas o jiu-jitsu, o judô aqui no Brasil, o MMA, o karatê, né? Se usa muito o osso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais curto. Foi só uma passada, assim, porque muita gente realmente não conhece e vieram me perguntar e eu decidi fazer esse vídeo. Eu vou ver se eu faço um videozinho hoje, porque, se eu não me engano, hoje tem o treino de judô. Vou ver se eu faço um videozinho sobre alguma queda. Se vocês tiverem alguma indicação aí que vocês queiram sobre alguma queda, sobre alguma finalização, alguma passagem de guarda, deixem nos comentários, tá bom? Dá aquele like no canal, né? E espero que vocês tenham gostado. Um bom dia aí. Os